situação muito complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de uma forma muito antecipada, mas é uma decisão que tem que ser tomada, ninguém fica feliz com essa decisão, mas a gente percebeu que era necessário. E amanhã eu faço uma coletiva com vocês para passar a situação até o final do campeonato, tá bom? Obrigado. Tá aí, portanto, a palavra do Pedrinho, então confirmando, quando ele começou a falar, quando nós passamos a palavra a ele, ele já tinha dado essa informação, mas essa é a notícia. Pedrinho, portanto, confirma que Rafael Paiva foi demitido do comando técnico do Vasco, não continua para a sequência do Campeonato Brasileiro, conforme nós já anunciávamos, e, portanto, amanhã haverá uma coletiva, provavelmente em São Januário, para informar sobre os novos rumos do futebol vascaíno, visando a temporada de 2024, o que resta dela, e para 2025. Eu confirmo, ou afirmo, que Felipe é um nome para assumir de maneira interina, ele que está na função de diretor técnico e deve ficar nos próximos 3 jogos, mas para 25 é aquilo que a gente já falava, André e Gerson, a diretoria já estava e agora mais ainda na busca de um novo técnico. A tendência é que amanhã o próprio Pedrinho deva anunciar o Felipe como o tampão, né? O mandato tampão. Exato, para ser o comandante até os últimos 3 jogos, ou pelos últimos 3 jogos do Brasileirão. Eu repito, sábado contra o Atlético Goianiense, na penúltima rodada contra o Atlético Mineiro, esses 2 jogos em São Januário, e na última, no dia 8 de dezembro, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Mas o Pedrinho não poderia deixar o Felipe de treinador, que o Felipe já foi, é o que foi lateral esquerdo? Exatamente. É o que foi treinador? Exato. Foi treinador do Bangu, inclusive. Exatamente. Por que não deixa como treinador? Essa é a expectativa, ainda não está confirmado, mas a busca, na verdade, o próprio cargo do Felipe no Vasco, quando foi anunciado meses atrás, era um cargo que não havia no organograma da SAF. O que quer dizer? Quando eu falo organograma, para o torcedor que não entende e tal, até porque esse é um termo mesmo de empresa, na escala da empresa. Você tem o presidente, você tem o coordenador, você tem o supervisor, você tem o diretor, você tem o vice técnico, de futebol, tem o vice de futebol. Em cada lugar se chama de uma forma. Antigamente tinha até o superintendente. Então, o que é o diretor técnico? Ele é o cara que fica entre a cúpula, entre a direção, no caso o Pedrinho e o Amodeu, que o Amodeu é o CEO, né, que seria o diretor executivo, e os jogadores. Você precisa de uma ligação entre eles. Nessa ligação está o Felipe, nesse cargo de diretor técnico, que é um cara que tem uma visão por ter sido treinador, tem uma voz de comando e uma experiência, mas também sabe conversar com os atletas pela característica de ter sido jogador e pela identificação com o Vasco. Só que, obviamente, a gente sabe que diante de uma situação dessa, o Vasco não vai olhar para o Sub-20 para trazer o Ramon Lima, com todo respeito a ele, que faz, aliás, um excelente trabalho no Sub-20, mas assim como era o Rafael Paiva, é verde no que se refere à experiência de time profissional. O Felipe, querendo ou não, já treinou o Volta Redonda, já treinou o Bangu, já treinou o Confiança. Evidente que não são times não relevantes, mas não são grandes desafios para um técnico que assume um cargo de Série A. Mas é um nome identificado. Então ele, como disse o André, vai ser de fato, deve ser esse tampão e deve ficar então nas últimas 3 rodadas. Isso não tinha sido anunciado porque a coisa também não tinha degringolado com o Paiva como degringolado. Isso aqui é informação. Mesmo com o João Vitor 100%, o João Vitor estava 100%, e claramente, pode contestar o João Vitor aqui, pode contestar o João Vitor ali, claro que pode. Agora, ele é o melhor zagueiro do elenco, disparadamente. Ele é o melhor zagueiro do elenco, disparadamente. E ele não deveria ter sido banco na partida contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo. O Vasco consegue abrir o placar com 1-0, com o golaço do Felipe Coutinho, e logo depois o Vasco toma a virada em 2 falhas claras do Léo Pelé, que foi uma insistência do técnico Rafael Paiva dentro da Copa do Brasil. No segundo jogo, o Vasco consegue fazer 1-0 num gol de pênalti, que o Vasco achou aquele pênalti ali. Até faz um bom primeiro tempo, também era o mínimo, dentro de casa, jogando para a torcida lotada, era fazer um bom primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. E no segundo tempo, o Rafael Paiva começa a se perder, e ali eu já estava percebendo, ali já estava muito claro na minha cabeça que era um treinador incoerente, que era um treinador que estava batendo no limite, que era um treinador que estava com pouca noção do que ele vinha fazendo. Vocês vão se lembrar, o Vasco não conseguiu fazer o segundo gol
naquelas quartas de final. O Vasco toma um gol do Hulk em um momento que o Atlético Mineiro também não estava jogando absolutamente nada, mas que o Hulk consegue acertar um chute. Porém, o que me incomodava a todo momento era a postura que o Vasco tinha naquela partida, de no segundo tempo ter sentado no 1-0, que não garantia nada, que na verdade aquilo ali era um 2-2 no agregado, e o Rafael Paiva dá o seu show naquele jogo ali, quando ele coloca Rossi na ponta direita, 3 meses sem jogar, quando ele coloca Ryan na ponta esquerda, um jogador que claramente ou atua melhor na ponta direita ou atua melhor como centroavante, e ele vai colocar o Payet aos 88 minutos, sendo que o Felipe Coutinho, que tinha feito até uma boa partida no primeiro tempo, aos 20 minutos do segundo tempo já não estava mais aguentando correr. Claramente cansado, claramente sem condições de continuar tendo a intensidade que o Vasco tinha. Mas não, ele não colocou o Payet, só colocou o Payet com 88 minutos, o Hulk foi lá e fez o gol, e provavelmente ele fez isso porque ele achava que ia levar o jogo para os pênaltis, sendo que o Felipe Coutinho não participou de nenhuma classificação do Vasco nos pênaltis nessa Copa do Brasil, e foram 3, se eu não me engano. Outros jogadores bateram os pênaltis e conseguiram ser efetivos. E o Vasco da Gama, o Rafael Paiva preferiu manter o Coutinho para bater pênalti quando ele já não tinha mais conseguido ter pernas em campo. Ok, a eliminação acontece. Todo mundo tratou como, ok, tá tudo bem. Estou conformado. Chegaram muito longe. O Vasco foi muito longe. O Pedrosa tá sendo ranzinza. O Pedrosa tá sendo chato. Que poderia mais, Pedrosa? É claro que não poderia mais. Sendo que o Atlético Mineiro era um time que, naquele momento ali, não mostrava ter toda a superioridade que teoricamente tem sobre o Vasco da Gama. Muito pelo contrário. O Vasco foi covarde naquele momento ali no segundo tempo. Preferiu ficar se encostando e sentando no resultado que tinha construído no primeiro tempo. Um 0-0, um 2-2 naquele caso, que levava para os pênaltis e que não garantia nada. Mas as pessoas naquele momento, elas preferiram a todo instante achar que estava tudo bem, que o Paiva tinha feito um grande trabalho, que já estava ok, que tá bom, que chegou na semifinal, e o Vasco jogando dentro de casa, com condições de decidir aquela situação dentro de casa, de chegar a uma final de Copa do Brasil, teve uma postura vergonhosa no segundo tempo, seu treinador errou em todas as substituições, mas todo mundo estava satisfeito. É mentira minha? É mentira minha? Se for mentira minha, vocês podem falar aí no chat. Que enquanto eu estava aqui esbravejando, inconformado, falando que eu não concordava com as decisões, que eu não concordava com a postura que ele tinha adotado no segundo tempo, que o Vasco poderia sim mais, tinha um monte de gente que continuava defendendo algo que, aos olhos, percebia-se claramente que o Vasco já não jogava mais bola. E eu já estava alertando isso desde a partida contra o Juventude, 1-1 em São Januário. Vem os próximos jogos. O Vasco toma uma sapatada no meio desse jogo aí de 3-0 do São Paulo. O Vasco toma uma sapatada do Fortaleza. O Vasco toma uma sapatada do Botafogo. Em leituras completamente equivocadas do treinador. Vai pegar os últimos jogos do Botafogo. O Botafogo só ganhou com tranquilidade do Vasco. 3-0. Por quê? Porque o técnico Rafael Paiva, nas leituras de jogo que ele fez, preferiu achar que ele poderia jogar de igual para igual com o Botafogo. Ele quis marcar o Botafogo em bloco alto. Ele quis botar o Jean Davi para ter posse de bola contra o Botafogo, que é o melhor time do Brasil. Que até então era o líder do campeonato, tem 70 pontos no campeonato, é o finalista da Libertadores e tem jogadores de seleção. Essa foi a leitura do Rafael Paiva para jogar contra o Botafogo. O que aconteceu? O Botafogo fez 3-0 com a maior facilidade do mundo. Aí você pega os próximos jogos do Botafogo. Cuiabá foi mais resistente que o Vasco. O Vitória quase venceu o Botafogo. O Botafogo tropeçou contra o Atlético Mineiro, tendo um a mais. E o único time que quis bater de frente com o Botafogo foi o Vasco. Porque o Rafael Paiva achou que dava para fazer alguma coisa diferente. E vale lembrar que no meio desse caminho, ele tentou também fazer com que o Vasco tivesse uma filosofia de jogo de posse de bola. Vocês lembram quando ele estava conseguindo tentando trazer essa saída de bola do Vasco desde o Léo Jardim? Que ele botou o esforço em campo, que o Vasco errava a saída de bola, porque ele queria sair curto. Sendo que claramente o time do Vasco era um time que tinha que ter o Verratti como referência, a aproximação dos pontos para ganhar a segunda bola, era o que mais se notabilizava como algo positivo no Vasco. Essa transição rápida, com gols de transição rápida, e que isso era mérito dele também, mas principalmente, coisa que a gente não viu hoje, coisa que a gente não viu contra o Botafogo, coisa que a gente não viu contra o Fortaleza, principalmente, esse grupo era unido. Esse grupo brigava por cada bola, o Vasco competia, eles davam tudo dentro de campo. Eles davam tudo. Porque parece que
a gente focando no Paiva, que foi demitido e acabou sendo a primeira cabeça a rolar aí, digamos assim, parece que a culpa é só do Paiva. E não é. A culpa não é só do Paiva. Ele é um treinador limitado, ele é um treinador que já fez tudo que ele podia fazer, até o momento que ele podia fazer, ele bateu no teto. E tá tudo bem. Porque a gente tá falando do primeiro trabalho profissional desse cara. Porque ele subiu para o Vasco da Gama, ele pegou uma pica enorme, e até então ele conseguiu resolver essa pica até onde ele pôde. O grande erro foi quando as pessoas começaram a ter mais gratidão do que visão, do que se via em campo. Encontrava-se uma gratidão por tudo que ele tinha feito no momento que ele tinha conseguido fazer o Vasco vencer, conseguido fazer o Vasco se classificar na Copa do Brasil, e que essa Copa do Brasil muitas vezes maquiava o desempenho do Vasco da Gama. E essa gratidão ela foi percorrida pelos próximos 2-3 meses. E aqui estamos. Aqui estamos. Falando de um Vasco que hoje tomou de 3-0 para um Corinthians, que até outro dia estava na zona do rebaixamento, brigando para não cair. Que perdeu para o Internacional dentro de casa em mais uma atuação fraca. E que tem 2 vitórias nos últimos 14 jogos. Agora, a culpa é só dele? É claro que não. É claro que não. A culpa é do diretor Marcelo Santana, que até o momento não explicou ainda a janela que ele fez. A culpa é do diretor de futebol Felipe, que é responsável direto na janela de transferências em tudo que se faz na pasta do futebol. A culpa também é do Pedrinho, que no final das contas supervisiona isso. E o Vasco da Gama não conseguiu repor, ou melhor, qualificar o seu elenco, que já era fraco, para a segunda parte da temporada. Os times, como o Corinthians, por exemplo, mesmo fazendo da forma que eles fizeram, que pra mim é totalmente esdrúxula, de sair aumentando o salário, de sair gastando sem nenhum tipo de limite, eles botaram o pé onde eles achavam que eles tinham que alcançar. Não teve nenhum tipo de austeridade, mas estão aí, ó. Provavelmente vão se classificar por uma competição sul-americana, seja uma pré-Libertadores ou uma Copa Sul-Americana, e resolveram reforçar o time. Tem um grande treinador, ele falando merda do Vasco ou não, ele falou merda do Vasco mesmo, ele jamais poderia ter falado aquilo sobre o Vasco, mas é um treinador de calibre, é um treinador conceituado, que fez um trabalho muito ruim aqui no Vasco no início dessa temporada, mas que no ano passado conseguiu salvar o Vasco. E nesse ano as coisas pioraram, cara. Nesse ano as coisas pioraram. E no final das contas, acho que a gente não pode esquecer que esse grupo tem muita responsabilidade, gente. Esse grupo é o mesmo que foi eliminado para o Nova Iguaçu. Esse grupo é o mesmo que tomou de 4-0 para o Criciúma em São Januário. Esse grupo é o mesmo que tomou de 6-1 para o Flamengo. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo, tirando um jogador ou outro. No máximo. E esses caras parecem que não têm vergonha na cara. Eles parecem que não têm vergonha na cara, irmão. Porque assim, uma coisa é a bagunça tática, coisa que a gente já vê há muito tempo nesse time do Rafael Paiva. Outra coisa é a postura, mano. É muito chato falar disso. Quem estuda futebol, bota uma coisa na cabeça de vocês. Com certeza tem alguém me ouvindo aí que estuda futebol. O pior argumento que a gente pode usar, para um jogo tão complexo como é o futebol, é sobre vontade. Geralmente esse argumento é o último. Pois faltou vontade nesse time. Geralmente é o último. Geralmente você olha a qualidade do trabalho do treinador, a qualidade física e de intensidade desses jogadores, a qualidade técnica desses jogadores, o adversário, o campo. Tem tantos fatores aí que você pode analisar antes da vontade que é muito raso a gente falar só sobre vontade. Mas, além de tudo que falta no Vasco, para esse time, em vários momentos, na maior parte da temporada, faltou vontade. Faltou vontade. E a verdade é essa. Um time que toma de 3 vezes em 8, 7 jogos, é uma vergonha, porra. O time que já tinha tomado goleada do Flamengo, do maior rival, a maior goleada da história, em relação ao Flamengo vencendo o Vasco. E esses caras não têm vergonha na cara. Ainda tem uma ala da torcida que acha que o Verratti é o... Desculpa, gente. O Verratti ainda é um dos poucos ali que se importa com alguma coisa. Um dos poucos que briga, que xinga, que bota cara, que cobra. Um dos poucos. Como é que esse cara vai voltar a ser o cara que ele era, que ele foi na temporada, se ele tem 36 anos e ele tem mais de 50 jogos na temporada e ele não tem reserva? Vocês acham que o Verratti ia chegar em
quase dezembro de 2024, fazendo tudo que ele fez durante a temporada inteira, com esse time fraco e limitado como é do Vasco da Gama, sem um reserva pra ele descansar, um cara que já jogou com febre, um cara que já jogou com a costela fissurada. Vocês acham o quê? Que esse cara vai render a temporada inteira, que a culpa é do Verratti. E não é do time bagunçado taticamente, não é da falta de peças que a diretoria não fez acontecer, não é do descanso que ele deveria ter e ele não teve. Não é, né? Não é. Tem que ser muito raso pra achar que o problema do Vasco é o Verratti. É a mesma história, como no começo do ano o problema do Vasco era o Léo Jardim. Quando em algum momento o problema do Vasco é o Paê, o problema do Vasco é o Coutinho. Parem com isso, o problema do Vasco é a falta de atleta. O problema do Vasco é o perfil desse elenco, que foi muito mal montado pelo Alexandre Matos e pela 777. O problema do Vasco é a falta de intensidade desse time, que morre fisicamente no segundo tempo dos jogos. O problema do Vasco é correr errado pra cacete, porque tem um técnico limitado, não muda o sistema, sempre no 4-4-3-3, sempre limitado. E o problema do Vasco também é a qualidade de jogadores. E esses jogadores não são o Verratti. Não é o Paê, não é o Coutinho, não é o Lucas Piton, não é o Léo Jardim. Não é. Compreendem?